Pedimos a Deus, aos bons espíritos, que protejam toda a humanidade terrestre. Pedimos também amparo, intuição para a realização deste trabalho em nome de Jesus, e que assim seja. O tema para a nossa reflexão de hoje é emoções. Segundo o dicionário de psicologia, ele conceitua que emoção é uma sensação instantânea, que ocorre rápido numa fração de segundos em decorrência de um determinado fato, podendo ele ser positivo ou negativo. E também é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre estímulo ambiental, sendo momentâneo, esporádico. Já o sentimento é uma resposta à emoção, ou seja, como nos sentimos diante de tal emoção que ela pode se tornar duradoura ou não. Através das emoções, desenvolvemos o nosso modo de agir e pensar. E também nós desenvolvemos nossas crenças, nossos hábitos, e com isso nós podemos atrair bons espíritos ou maus espíritos, conforme a nossa forma de agir e pensar. E isso nos esclarece na questão 459, Kardec, onde ele faz a seguinte pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta que os espíritos superiores lhe dão: muito mais do que possas imaginar, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Portanto, a nossa forma de pensar e de agir é muito importante, em razão de que as almas desencarnadas, principalmente os espíritos inferiores, ou seja, os nossos obsessores, eles nos conhecem muito bem. Mas os nossos espíritos guardiões também nos conhecem muito bem. Mas quando estamos com uma frequência inferior, nós vamos atrair os espíritos inferiores, a qual nós chamamos de obsessores. E eles vão começar a nos atingir e nos influenciar em más tendências. E mais importante é que os chefes das falanges sofredoras, eles nos conhecem mais ainda, pois eles estudam no mundo espiritual o mecanismo para nos atingir negativamente, propiciando assim nossos sofrimentos e as nossas dores. Quando esses espíritos inferiores não conseguem nos atingir por distanciamento ou por dificuldade de não estarmos no mesmo padrão vibratório, eles, os obsessores, se aproximam de quem mais amamos. Se essas pessoas a quem amamos estiver no mesmo padrão inferior que eles, vão começar a agir diferente conosco. Elas ficam diferentes, de repente, a pessoa não consegue mais olhar para você ou você para ela. Portanto, esse tipo de emoções num estado equilibrado é muito importante. Vamos conceituar agora as 4 principais emoções, ou seja, o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Segundo o dicionário Larousse, ele nos diz que medo é uma insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. O medo é pessoal. O que assusta um pode ser indiferente ao outro. Como, por exemplo, a pessoa tem medo de ficar doente, tem medo de morrer e etc. Já a raiva ou o ódio é um rancor e ira. É uma antipatia, desgosto, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo. Como, por exemplo, desejo de evitar uma pessoa e limitar ou destruir o objetivo dessas pessoas.
A tristeza é uma emoção passageira, dependendo do caso, absolutamente comum entre nós seres humanos. Ela tem por característica a falta de ânimo para a realização das tarefas diversas e a falta de alegria perante as coisas da vida. Já a alegria é um estado de satisfação, de contentamento, de júbilo e de prazer. As emoções, elas podem ser a fonte da vitalidade nossa ou a nascente do nosso descalabro. As emoções também podem nos conduzir às luzes ou às trevas. Somos muitas vezes possuídos pelas emoções, ou seja, nós paralisamos de medo, nos desestabilizamos de raiva, ficamos oprimidos pela tristeza ou somos impulsionados pela alegria. Segundo o Espiritismo, as emoções são potências da alma e eliminá-las é o mesmo que tentar destruir uma fonte divina em nós. Mas podemos, portanto, direcioná-las corretamente para nosso benefício. Mas, entretanto, se nós cultivarmos emoções de medo, raiva ou ódio, tristeza, consideradas também emoções negativas, as mesmas poderão, com o tempo, se somatizarem ao corpo físico e transformando-se em doenças. Já o medo, ele pode ser caracterizado em dois tipos. O medo, no primeiro momento, impulsionado pelo instinto de sobrevivência, que é a emoção mais primitiva dos seres humanos. Ou seja, é quando nós estamos em perigo, é necessário analisar se eu enfrento ou fujo do perigo. Por exemplo, um assalto. Já o medo, que é o segundo tipo, impulsionado pelo ego adoecido, é o seguinte: nós vivemos numa sociedade capitalista, onde as aparências é o mais importante. Mas em certas situações não conseguimos manter as aparências, ou seja, o nosso equilíbrio emocional, e pode ocorrer um descontrole emocional devido a um fato, a um ato, e que numa questão de segundos nós podemos deixar as máscaras caírem e com isso nos revelarmos quem realmente somos. Este é um exemplo de ego adoecido, né? Que é uma situação a qual a gente enfrenta, que é uma situação de derrota. Ou seja, fomos desmascarados. Fomos descentralizados do nosso eixo. E com isso revelando quem realmente nós somos. Aquilo que a gente quer muito esconder. Nesse estado de ego adoecido, é um momento muito doloroso. É uma sensação que parece que o chão vai desaparecer. Com esse comportamento ocorre uma sensação de angústia. É um verdadeiro impedimento ao desenvolvimento psicológico e espiritual. Já a raiva ou o ódio nos esclarece Marlon Reckdal, no livro Cultivo das Emoções, que ele diz o que ocorre em nosso corpo fisiológico quando estamos com raiva ou ódio. Assim ele se expressa. O sangue flui para as mãos, tornando mais fácil sacar a arma ou golpear o inimigo. Os batimentos cardíacos aceleram-se e uma onda de hormônios, entre outros, a adrenalina, gera uma pulsação
energia suficiente para uma atuação vigorosa. Em muitos casos, podemos tomar uma conduta exemplar aos olhos dos outros, mas dentro de nós, mesmo inconscientemente, desejamos o revide, o perecer do outro, esperar que seu sofrimento chegue ou que Deus faça justiça. Já o ódio, é assim Marlon Reikidal nos coloca, que quando se instala na nossa psique, expande suas raízes como tenazes vigorosas, que estrangulam a razão, transformando-se em agressividade e violência, em constante manifestação. O espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos esclarece o que ocorre quando sentimos ódio de algo ou de alguém. Este livro Plenitude é a psicografia de Divaldo Pereira Franco. O espírito Joana de Ângeles nos diz assim: ele, o ódio pestilencial, ele contamina com facilidade, transvestindo-se de irritação, ansiedade, revolta e outros danosos mecanismos psicológicos reagentes. Portanto, ocorrendo emoções negativas, não podemos fugir delas. Se continuarmos fugindo, não vamos resolver o problema. Temos sim que enfrentá-las. Não devemos ter vergonha, afinal, fomos nós que fizemos o ato, né? Assim que nós agimos. Portanto, nós precisamos assumir nossa responsabilidade perante nossos atos, enfrentando o problema e não fugindo. Aí a gente pode fazer o seguinte: podemos ser especialistas conosco, compreendendo a nossa dimensão das nossas dores. Quando sentimos emoções negativas, identificando os aspectos mais dolorosos e os que mais precisam de atenção, do mais simples ao mais complexo. Também, não conseguindo ajustar as nossas emoções, nós podemos buscar ajuda com profissionais especializados na área, ou seja, com psicólogos, terapeutas ou também psiquiatras. Já a tristeza, ela surge em face dos problemas e dificuldades que se apresentam em nossa existência. Ou seja, em decorrência de desencantos e também de choques que a gente leva. Como, por exemplo, de choques, a gente pode citar a morte dos nossos pais, dos filhos, dos cônjuges, a perda de alguém muito querido e etc. Agora, em decorrência das nossas insatisfação e expectativas, que tanto algo que nós almejamos e não concretizamos, ocorre os desencantos, né? E com isso, ocorre uma situação que chega ao momento da introspecção, para cuidarmos do nosso eu interior. Como vamos lidar com os nossos desencantos, com os nossos choques e insatisfações da nossa existência? Temos que entender melhor estas emoções para sairmos desse estado de tristeza, não escamoteando-as, e sim buscar a melhor solução. Mas quando estamos tristes, ocorre muitas vezes que as pessoas nos convidam para sair, mas não temos energia para sair. Não temos energias para sair, nem ver pessoas ou nos divertirmos. Este momento é o momento de um convite à nossa busca interior. E neste momento é muito importante ter uma pessoa com quem conversar.
Por exemplo, os nossos amigos podem conversar conosco, mas a casa espírita também nos oferece o atendimento fraterno, passes, estudos, água fluidificada e etc. Mas também nós podemos fazer a seguinte pergunta: tristeza e depressão é a mesma coisa? Não. Tristeza é como uma leve baixa de estado de humor. Ela é passageira, transitória. Já a depressão, como define o Dicionário de Psicologia de Humberto Galimberti, ele nos diz que é uma alteração de humor para formas de tristeza profunda, com redução de autoestima e necessidade de autopunição. Para nos ajudar a identificar o estado de depressão, no livro Aspectos Psiquiátricos Espirituais nos Transtornos Emocionais, pelo espírito Inácio Ferreira, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele nos esclarece. A depressão, seja como for considerada, é sempre um distúrbio muito angustiante, pelos danos que proporciona ao paciente. Dores físicas, taquicardíacas, problemas gástricos, inapetência, cefalgia, sentimento de inutilidade, vaio existencial, desespero, isolamento, ausência total de esperança, pensamentos negativos, ansiedade, tendência ao suicídio. E também o enfermo tem a sensação de que todas as suas energias se encontram em desfalecimento e as forças morais se diluem ante a sua injunção dolorosa. Portanto, quando ocorrem circunstâncias conforme o exposto acima do autor espiritual Dr. Inácio Ferreira, é importante um acompanhamento de psicólogo ou um psiquiatra especializado na área. Mas também a psicoterapia, juntamente com o tratamento médico, ela é importante em razão da renovação moral e espiritual que ela nos oferece, a psicoterapia, por meio de mudanças de comportamento e da compreensão dos deveres que devem ser aceitos e praticados. Também podemos nos utilizar da terapia bioenergética, por intermédio de passes, da água fluidificada e da oração. Um exemplo de um estado de cólera, como age em nosso organismo, e quando ela se somatiza ao corpo físico, ou seja, o resultado do nosso pensamento e do nosso modo de agir, nós vamos encontrar no livro Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 4, onde a cólera age em nosso organismo. Assim, diz André Luiz, os instrutores espirituais a André Luiz. Vejamos, André Luiz, a zona intestinal. Exclamou: a oclusão derivada de elementos cancerógenos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis, a moléstia talvez não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta, enquanto encarnado, estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e da temperança. Entretanto, André, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado, irritado, exaltado ou enfurecido, e também sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos?
a ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduzindo frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores, tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Este é um exemplo prático da forma de pensamento e agir enquanto André Luiz estava encarnado. Agora ele estava vendo o porquê que ocorreu as doenças e ele veio a desencarnar tão cedo. Portanto, a gente tendo pensamentos salutares, bons, altruísticos, só nos levarão a uma saúde muito boa. Assim, André Luiz nos dá o exemplo de como agimos no plano físico vai se refletir no plano espiritual. Já a alegria, né, Daniel Goleman estabelece que é quando sentimos a sensação de felicidade. Vivenciamos uma das principais alterações biológicas. A atividade do centro cerebral é incrementada, o que inibe sentimentos negativos e favorece o aumento de energia existente, silenciando aqueles que geram preocupação. Mas não há mudanças particulares na fisiologia, a não ser uma tranquilidade que faz com que o corpo se recupere rapidamente do estímulo causado por emoções perturbadoras. Portanto, nós tornamos a emoção de alegria em sentimento de amor, que é o principal sentimento e o mais sublime dos sentimentos, é o ápice de nosso crescimento espiritual, aquele em que Jesus ensina através do seu Evangelho. Portanto, os sentimentos são a fonte da nossa vida psíquica e as relações são seu plano de fundo, ou seja, as sensações de emoções que temos em virtude de um fato ou de um ato. Para superarmos as emoções negativas, somente o antídoto alquímico, ou seja, o amor, sendo uma substância sublime que transforma energia negativa em energia positiva. Chegamos ao final na nossa conclusão, que trazemos um relato do espírito Joana de Ângeles, descrito no livro Plenitude, a qual ela nos diz o seguinte: para atingirmos nosso equilíbrio emocional, se faz necessário aprendamos a desenvolver hábitos de equanimidade, ou seja, sem a sensação da paixão, sendo o caminho para uma consciência de amor, sendo o sentimento mais nobre que nos aproxima de Jesus. Portanto, a equanimidade é o amor expressado na frase que Jesus nos deixou como herança de amor, a qual está escrita em Lucas, capítulo 6, versículo 31 do Novo Testamento. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Portanto, existem sofrimentos que nos chegam sem depender de nossas atitudes e que precisamos aceitá-los por verificar que o fenômeno da dor tem razão de existir naquele momento. Portanto, precisamos de sabedoria para entender e humildade para aceitar a destruição, os nossos desafios. Mas, em geral, a vida nos oferece algo e não nos dá alternativa de mudança. É porque se trata de necessidade de destruição de padrões e da imagem elevada e faliciosa que construímos no nosso próprio respeito, ao nosso próprio respeito. Assim, nas palavras de Chico Xavier, finalizando, em seu pensamento intitulado Momentos, ele nos diz: é exatamente disso que a vida é feita, de momentos,
momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante: nada nessa vida é por acaso. E assim seja.